Deus seja louvado. Eu peço aos irmãos rapidamente que abram a sua Bíblia na terceira carta do apóstolo João, um pouco antes aí do Apocalipse, finalzinho da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar conduzindo esse culto em nome de Jesus. Que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas e que nós possamos nos submeter à direção do Espírito de Deus. Todos abriram? Alguém não achou? Terceira carta do apóstolo João, antepenúltimo livro da Bíblia. Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz, na terceira carta do apóstolo João, a partir do verso 1, diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve eu espero ver você. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam os amigos, nome por nome. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta noite eu agradeço ao Senhor, ó Pai, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Querido Deus, eu te dou o direito legal, Senhor, de agir na minha vida, a liberdade para agir na minha vida, Senhor. Que o teu Espírito ministre ao coração da tua igreja, que o teu Espírito ministre ao coração de cada um individualmente, conforme a tua vontade, conforme o conselho da tua vontade. Querido Deus, que nesta noite as mentes sejam levadas cativas ao senhorio de Cristo, que as suas atenções sejam fitas, ó Deus, somente na tua palavra, não esperando uma palavra de homem, mas uma palavra do Deus vivo, do Pai Celestial, do amado Pai das nossas almas. Por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos?
O tema para essa mensagem é que o testemunho do cristão, ele deve acontecer dentro e fora da igreja. O testemunho do cristão, ele deve fazer a diferença dentro da igreja e também lá fora. O meu testemunho de cristão precisa fazer a diferença aqui na igreja e lá no meu trabalho. O meu testemunho de cristão, ele deve fazer a diferença aqui na minha família e com os meus amigos. O seu testemunho de cristão deve fazer a diferença dentro da igreja e aonde você vive lá fora, com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, na sua escola, no seu convívio. O seu testemunho deve ser diferente. O meu testemunho deve ser diferente. Essa carta o apóstolo João direcionou a Gaio, um cristão de sua época, que possivelmente era um dos seus filhos na fé, alguém que ele havia discipulado, alguém que ele havia ensinado, e que a partir dali começou a viver uma vida com Jesus. E ali, se nós percebemos, você vai ver que ele aparentemente ele não tinha nenhum cargo de renome na igreja, talvez não era um pastor, talvez não era um líder, mas era alguém que realmente dava testemunho da verdade onde ele estivesse. Então, queridos, o testemunho não parte somente dos pastores, dos líderes, ou de quem ministra o louvor, ou toca o instrumento, ou recebe lá na porta. O testemunho deve partir de todos aqueles que receberam e aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque o que transmite a graça de Deus através das nossas vidas não é um cargo, não é um status, não é um título que nós temos dentro da igreja, mas é o nosso convívio com Jesus, é a forma com que nós nos comportamos diante das pessoas e professamos a nossa fé diante deles. E nós percebemos que o testemunho de Gaio não só chegava ao ouvido das pessoas da igreja, mas até as pessoas fora da igreja contemplavam e via que neste homem havia algo diferente. Não significa que era um homem perfeito, que não tinha falhas, porque somente Jesus é perfeito e não teve nem terá falhas. Mas significa que todas as suas qualidades sobressaíam aos seus defeitos. E se nós dessemos aqui uma palavra-chave para esse texto, em geral, aqui está demonstrando um testemunho. Mas não só um testemunho, mas 3 testemunhos de homens diferentes que faziam parte deste grupo de cristãos. 3 homens, 2 davam um bom testemunho e 1 dava um mau testemunho dentro da igreja. Então esse texto aqui, ele vem nos mostrar, queridos, que há dentro da igreja o joio e também há o trigo. Quem concorda? Então aqui está dizendo que existe dentro da igreja o verdadeiro cristão e o falso cristão. Alguém concorda? Parece que não concorda muito, mas é o que o texto nos mostra. Então aqui está dizendo de pessoas aqui nesse texto que existem homens e mulheres que são bênção e existem outros que já não são. Aqui nós podemos ver que existe lobos e existe ovelhas, que existem pessoas que influenciam para o bem e que outras são influências para o mal. Existem pessoas aqui que são abençoadoras e outras são amaldiçoadoras. Existem pessoas aqui que têm uma empatia pelos outros e outros que só pensam em si mesmo. Alguém já viu isso acontecer na igreja ou não? Sim ou não? Sim. Então nós podemos ver que esse tempo parece que é para hoje. Que o tempo em que ele escreveu essa carta foi hoje. E quando eu falo dos problemas da igreja, eu não estou falando da igreja só Batista Betel. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo na terra. Seja lá qual denominação for.
nós podemos ver que 3 homens praticamente era o oposto. Alguns representavam a luz, outros representavam as trevas. Gaio, Diótrefes e Demétrios. Gaio e Demétrio, 2 homens abençoados que faziam a diferença no reino de Deus. Diótrefes, pelo contrário, ele era o oposto da bênção. Ele era o oposto da vontade de Deus. Ele trabalhava contra Deus. Ele trabalhava contra o progresso do Evangelho, contra a comunhão em amor. Ele era contra a verdade. E ele tinha na igreja um cargo de liderança. Ele era alguém que verdadeiramente ali era reconhecido como um líder daquela igreja. E aí eu deixo uma pergunta ao seu coração: como você se vê dentro da casa de Deus? Porque esse homem, Diótrefes, ele achava que ele estava com a bola toda. Ele achava que ele era o dono da igreja. Enquanto Gaio e Demétrios eram 2 homens humildes que reconheciam verdadeiramente o Cristo vivo na sua vida e que só estava ali para trabalhar com Deus e para Deus. Este homem ele buscava a glória para si mesmo, enquanto Gaio e Demétrio buscavam a glória do Senhor. Este homem queria para si todo o holofote, toda a atenção, que as luzes estivessem voltadas para ele. Era como se eu pedisse para apagar todas as luzes aqui e só focasse uma luz em mim. Era isso que ele achava que ele deveria receber nessa igreja. Ele queria ter a primazia em tudo. E aqui, pastor, eu quero exaltar a sua atitude. Eu não estou bajulando, muito menos prestando culto ao pastor. Mas imagina se o senhor agisse como Diótrefes. Porque todas as pessoas que se achegavam na igreja era para ele uma ameaça. Porque ele achava que ele ia perder o posto dele na igreja. Imagina, pastor, se o senhor tivesse dado a oportunidade para pregarmos aqui. Para quantos pregadores o senhor já se deu o culto? Imagina, pastor, se o senhor não desse a oportunidade para os jovens pregar aqui. Mas não, Diótrefes, queridos, ele queria a atenção toda para ele. Mas louvado seja Deus que tinha homens de Deus naquele lugar. Homens que ainda se submetiam à autoridade do apóstolo João, que nem se apresentou como apóstolo, mas como um presbítero. Eles estavam sujeitos à autoridade de João, o apóstolo do Senhor. E ainda continuava ouvindo os conselhos daquele que era o seu mestre humano. Porque havia dentro da igreja falsos mestres, falsos ensinadores, que queriam para si a glória que não devia a eles. Então, queridos, eu peço que vocês nesse momento analisem como vocês estão diante do Senhor Jesus. Como vocês têm se apresentado diante do Senhor. Porque às vezes nós podemos ter atitudes achando que estamos certos e na verdade estamos errados. Às vezes nós achamos que nós estamos com toda a aprovação diante de Deus, mas na verdade Deus está nos reprovando e nós não percebemos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 5, eu gostaria que você anotasse, que você depois pudesse ler, mas eu vou ler aqui. Olha o que diz em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Assim como diz também lá na Santa Ceia, examinai o homem a si mesmo. Mas aqui diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados.
Queridos, esse homem ele estava convencido de que ele era o bambambam da igreja. Ele achava que ele era o melhor. Mas havia homens de Deus nos confrontando. E às vezes, queridos, nós caímos nessa armadilha do diabo de achar que nós estamos e somos aprovados, quando na verdade Deus já nos reprovou. E é por isso que nós temos que nos analisarmos todos os dias. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu comportamento na igreja, diante de Deus, diante dos irmãos, das irmãs? Como está o meu comportamento no meu trabalho, diante de todos aqueles ainda que não professam a mesma fé que eu professo em Cristo Jesus? O testemunho deste homem Gaio que recebeu essa carta, o seu testemunho, a sua palavra e as suas atitudes eram coerentes. Aquilo que ele falava, ele praticava. Aquilo que ele falava na igreja, ele praticava na igreja. Aquilo que ele falava no trabalho, ele falava no trabalho. E nós vamos ver e perceber que esse homem ele tinha uma vida espiritual robusta, fortalecida. Mas esse homem era desprovido de riquezas e desprovido de saúde. Então eu quero dizer para você que você passar por uma enfermidade não quer dizer que você é podre espiritualmente. Você passar por necessidades financeiras não quer dizer que você não tem vida espiritual, queridos, porque não é por isso que se mede uma vida espiritual. Há quanto tempo o pastor vem sofrendo de enfermidade? Há quanto tempo, Márcio, o Lucas vem passando enfermidade? Há quanto tempo a ele vem passando enfermidade? Caiu uma semana agora, com dengue. Deus teve misericórdia. Quanto tempo você que está aqui, meu irmão, minha irmã, que eu não conheço a sua vida, que passa dificuldades financeiras, mas você sabe que o seu coração é do Senhor. Você pode estar passando enfermidade financeira, você pode estar passando enfermidades, você pode estar passando dificuldades, mas a sua vida espiritual é prioridade. Você tem dado prioridade para o Senhor. Olha o que diz aqui no verso 2: acima de tudo faço votos. Isso aqui é quase uma oração do apóstolo por Gaio. Votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja bem, esse homem tinha uma alma robusta e fortalecida diante de Deus, mas o apóstolo fazia voto pela saúde física dele e pelas necessidades financeiras dele. Então, independente do que nós venhamos passar, que nós possamos, queridos, dar prioridade para a nossa vida espiritual, porque os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós por meio de Cristo Jesus. Não importa, queridos, não é porque um está enfermo e o outro não está, que isso vai medir a vida espiritual, não. Não é porque o fulano tem mais conta no banco e o outro não tem nada, pelo contrário, ainda tem dificuldade para pagar sua dívida, que ele é menos crente, não, querido. A forma de Deus medir a nossa vida espiritual é outra. A forma de Deus medir a minha vida espiritual é outra. A forma de Deus trabalhar na nossa alma é outra, querido. Mas nós temos o nosso crivo. Cada um que olha uma pessoa já parece que tem algo dentro de nós que já mede, quer medir a espiritualidade das pessoas. Mas sabe o que vai medir a espiritualidade das pessoas, queridos? É a atitude dela. É como ela se comporta dentro da igreja. É como ela se comporta no trabalho. É como ela se comporta com a família. É como ela se comporta com as pessoas que ela conversa diariamente. Se a nossa conversa não é diferente da do mundo, então a nossa vida espiritual não está prestando. Nós precisamos nos arrumar, nós precisamos nos consertar, porque só assim o Evangelho vai progredir. Nós não podemos ser pedra de tropeço como era Diótrefes para o Evangelho. Este homem, ele queria mandar na igreja, ele queria ter a primazia, ele não queria receber ninguém de fora porque ele tinha medo de perder o cargo da igreja. João, o apóstolo, era uma ameaça para ele. Mas ele disse que ia lá, ia encarar esse homem. João disse: eu vou encarar ele, e eu vou trazer à memória dele tudo que ele tem falado, porque além disso ele é um caluniador. Ele tem levantado palavras maliciosas contra nós. Então, queridos, preste atenção. Cuidado com as suas conversas.
Cuidado com aquilo que você fala dos seus irmãos. Cuidado com aquilo que você fala das suas irmãs. Porque o crivo de Deus passa nas nossas vidas. O crivo de Deus passa nas nossas vidas. Isso daqui não aconteceu no mundo, isso aqui foi dentro de uma comunidade. Isso aqui foi dentro de um grupo de cristãos. Aqui ele trabalhou principalmente confrontando alguém que era um líder dentro da igreja. E ele não deixava que ninguém recebesse eles até a igreja. Se viesse ali os missionários, se viesse ali os evangelistas, ele não receba. Se você receber essas pessoas, eu vou te expulsar e eu vou te jogar fora da igreja. É isso que o texto está dizendo. Ou eu não vi isso? O texto está dizendo isso. Por quê? Porque era uma ameaça. Eu sou uma ameaça aqui para o senhor, pastor? Não sou. Porque eu prego aqui desde quando era lá na igrejinha. O Raul prega aqui há muitos anos também. É uma oportunidade. Imagina o pastor Carlos. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor Jesus está preparando a sua igreja para morar na eternidade. O Senhor Jesus está limpando a sua igreja para habitar na eternidade. O Senhor Jesus vai transformar as nossas vidas para habitar na eternidade, porque a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completar até o último dia. E se a palavra de Deus não nos confrontar, nunca iremos mudar. Se nós ficarmos somente passando a mão na cabecinha, nós nunca vamos mudar. Gaio, querido, ele tinha um amor na verdade. Gaio andava na verdade. Ele tinha amor pelos irmãos. Diótrefes era um homem frio. Não havia amor no coração desse homem. E isso é tão contemporâneo, faz tão parte do nosso viver, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então nós precisamos analisar nossos corações. E nós precisamos começar a olhar para as pessoas e nos perguntar: eu estou tendo compaixão dessa pessoa que está sofrendo? Ou eu quero que ela sofra mais ainda? Eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa? Ou eu quero que ela... Porque esse esfriamento vai ser quase imperceptível para nós. Principalmente para aqueles que estiverem caindo nesse esfriamento do amor. Então nós precisamos olhar para nós mesmos, nós precisamos analisar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando acerca das pessoas. Será que nós estamos nos projetando e nos colocando no lugar da outra pessoa? E foi isso que Cristo nos ensinou. Ele se colocou em nosso lugar. Hoje eu conversava com ele sobre uma situação que nós estamos enfrentando com o Gabriel na escola. E nós dissemos: nós precisamos nos colocar no lugar dessa mãe. Porque ela não tem culpa e o filho dela não tem culpa. Porque ele nasceu com um pequeno problema. Está sendo tratado, está sendo trabalhado, mas a diretora explicou toda a situação para nós. Nós precisamos, e eu disse, nós estávamos conversando, nós precisamos nos colocar no lugar dessa mãe, porque não é fácil. E o Gabriel estava com um pouco de medo de ir para a escola por causa disso. Nós dissemos para a diretora hoje: pode deixar que nós vamos orar por essa mãe. Nós só viemos aqui porque nós precisamos entender o que está acontecendo, para que nós possamos orientar o nosso filho. Então, queridos, nós precisamos sentir compaixão das pessoas, nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas.
assim como Gaio, que era um homem abençoador, ele recebia os servos de Deus, era um homem hospitaleiro, era servo e trabalhava para Deus. Um homem que recebia de coração aberto aqueles que se achegavam, um homem que honrava a Deus, dando suporte ao servo de Deus, que sustentava a obra de Deus, mesmo que tinha pouco. Era um homem que tinha não só o coração convertido, mas também o seu bolso era convertido, porque a Bíblia diz que ele despedia os irmãos. Esse termo era usado, despedir, quer dizer, fornecer a essas pessoas que vão seguir viagem aquilo que elas precisavam. O testemunho desse homem não só era dentro da igreja, mas por toda a comunidade que os conhecia. Ele cooperava com a verdade, acolhendo os irmãos. Mas Diótrefes era um homem arrogante, era um ditador soberbo, altivo, que queria a honra somente para si. Então, às vezes, nós agimos assim também. Queremos ter a primazia em tudo, a ambição, somente para os nossos interesses. Um homem maldizente que se projetava falando mal dos outros. Queridos, nós precisamos nos atentar. Eu quero ler aqui um texto, gostaria que você abrisse também. Já estamos partindo para o final. Provérbios capítulo 6, se eu não errei. Provérbios capítulo 6. Se eu achar que eu já vou ler, hein? Provérbios 6, verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Misericórdia. É uma abominação, queridos, aquilo que nós levamos e maldizemos as pessoas por aí. Porque João não estava lá para se defender, queridos, e esse homem, ele se projetava falando mal dos outros irmãos. Ele queria manter o status dele ali, falando mal dos irmãos. Aí pergunta para você mesmo: eu falei mal de alguém essa semana? Responde para você mesmo, hein? Eu falei mal de alguém essa semana? Será que eu espalhei alguma conversa que eu nem sabia se era verdadeira? Esse homem era um intimidador, acusado, impedindo o avanço do Evangelho, no verso 10. Mas aqui, para finalizar, também tinha um homem chamado Demétrio. Era um exemplo de homem, uma liderança influente. Seu exemplo deve ser imitado. Não imiteis o que é mal, mas o que é bom. Queridos, nós precisamos pegar uns dos outros aquilo que é bom. Aquilo que é bom pode ser copiado, aquilo que é bom pode ser imitado. Homens e mulheres aqui, nós sabemos que nós podemos contar e tem belos exemplos de testemunho de cristão, e que nós precisamos pegar: isso é bom da Márcia e eu quero para mim, isso é bom do Raul e eu quero para mim, isso é bom da Dona Dirce e eu quero para mim. Nós não podemos copiar aquilo que é mal, mas aquilo que é bom, queridos. Quando vocês olham para mim, pegam o que é bom, o que não é bom, põe um saquinho furado, deixa cair, segue sua vida. Quando eu olho para vocês, eu quero recolher de vocês aquilo que é bom para mim, aquilo que não é bom, simplesmente vou deixar cair para trás. O que nós precisamos é permitir que as nossas qualidades prevaleçam acima dos nossos defeitos. Por mais que temos defeitos, nós temos que nos amar tanto com os defeitos e também com as qualidades. Mas o que nós precisamos é copiar as qualidades uns dos outros.
Este homem, ele dava um testemunho dentro e fora da igreja. Verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabemos que nosso testemunho é verdadeiro. Queridos, que nós possamos, a partir de hoje, começar a nos policiar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento, e que nós não venhamos copiar a forma do mundo, porque a Bíblia diz em Romanos que nós temos que renovar a nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Que as pessoas possam ser um espelho para nós, e que nós possamos nos enxergar e ver: isso não é bom para mim. Esses dias eu estava pregando para ele, para o Gabriel, e eu disse: filho, a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E eu coloquei ele de frente para o espelho, e eu disse assim: olha, é mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. Começa a se aproximar do espelho. E ele foi andando até que ele chegou perto dele mesmo. Eu falei: Deus é assim. Deus está falando: se achegue a mim, eu me achegarei a você. Quanto mais nós buscamos Deus, mais Ele se aproxima de nós. Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E o que Deus mais quer, e o que mais moveu Deus a nos atrair para Ele, foi o seu amor. E Deus quer que nós desfrutemos do seu amor, da sua presença. E uma vez que nós temos esse amor de Deus nas nossas vidas, nós não precisamos ficar mendigando amor, porque o amor de Deus nos constrange. Ele preenche os vazios do nosso coração. E esse amor de Deus nos capacitará a amarmos uns aos outros. O amor de Deus, Valdir, nos permitirá nos amarmos. O amor de Deus fará com que amemos uns aos outros. E esses dois mandamentos, os outros são agregados. E eu quero concluir aqui, queridos, que o nosso testemunho, ele deve fazer a diferença lá fora e aqui na igreja. Quem você é nessa história aqui? Você é um Gaio? Você é um Diótrefes? Ou você é um Demétrio? Quem eu sou nessa história? Estou fazendo a diferença para o bem, ou estou fazendo a diferença para o mal? Eu sou uma bênção na minha casa, ou eu sou uma maldição na minha casa? Eu sou uma bênção no meu trabalho para os meus amigos, ou eu sou uma maldição para eles? Eu sou uma bênção no futebol, ou eu sou uma maldição no futebol? Na pescaria, no trabalho, na escola, no ministério, entre os pregadores, entre os ministros de louvores, os músicos, quem sou eu? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Faça uma reflexão dele. Faça uma reflexão baseada nessa palavra. Quem sou eu? Bênção ou maldição? Sou um homem de Deus ou um agente do diabo? Sou um trigo ou sou um joio? Sou um lobo ou sou um cordeiro? Eu sou luz ou eu sou trevas? Sou Gaio ou sou Diótrefes? Ou sou Demétrio?
O coração de João, o apóstolo, se alegrava em Gaio e se alegrava em Demétrio. Mas Diótrefes estava causando tristeza na igreja. Diótrefes estava impedindo o crescimento, estava matando os irmãos, estava matando as irmãs, porque era prepotente, orgulhoso, soberbo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico pela Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E a Tua verdade liberta, a Tua verdade traz entendimento, traz esclarecimento, a Tua palavra traz luz à nossa mente, a Tua palavra é um farolete que joga luz nas nossas escuridões. A Tua palavra começa a trazer à memória, a trazer ao conhecimento aquilo que precisamos mudar. A Tua palavra, Senhor, ela nos mostra onde estamos pisando errado. A Tua palavra nos mostra onde devemos pisar certo. A Tua palavra diz e mostra a quem devemos seguir por exemplo. A Tua palavra mostra que os nossos lábios precisam ser abençoadores e não amaldiçoadores. A nossa palavra não pode causar contendas, não pode causar discórdias. A nossa palavra não pode trazer maldição. A nossa palavra tem serviço. A Tua igreja está sendo preparada, Senhor. A Tua noiva está sendo adornada para Ti mesmo, Senhor. E eu creio que o Senhor tem muito a fazer em nosso meio. E a cada culto, e a cada momento como esse, o Senhor tem nos dado a Sua graça, a Sua misericórdia. Porque a Sua graça, Senhor, nos dá o que não merecemos, o dom de Deus, que obra nenhuma pode comprar, Senhor, e a Tua misericórdia não permite que recebamos o que merecíamos. Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, pela salvação eterna e pelo selo da promessa. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você que ainda não deu uma oportunidade para Cristo salvar a sua vida, talvez você está perdido dentro da igreja, como Diótrefes estava perdido dentro da igreja. Este homem não tinha nascido de novo. Este homem nunca tinha visto Deus. Essa é a sua oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, para que você se converta e seja por Ele curado. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É o seu posicionamento. É a sua decisão de se converter dos seus maus caminhos, para que você receba o perdão de Deus e Ele saia à sua terra. Receba a salvação de Cristo. Receba a salvação de Jesus pela graça. Isso é um dom que você está recebendo agora. Não provém de você. Não é pelo que você faz. Você só precisa crer no seu coração e com a sua boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz: produza frutos dignos de arrependimento e comece a fazer tudo diferente a partir de hoje. Você é salvo. O selo da promessa, se você crê, o selo da promessa está em você. O Espírito do Senhor vem sobre você para gerar os seus frutos do Espírito de Deus. Receba em nome de Jesus. Pai, a igreja está aqui, Deus, e eu te dou louvor, a honra e a glória. O testemunho desses meus irmãos e irmãs faça a diferença onde eles estiverem. E que o Senhor glorifique o teu nome, Senhor. Porque um dia o Senhor virá nos buscar para levar para a eternidade, e lá estaremos para sempre com o Senhor.
Em nome do Senhor Jesus.